Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para você que me assiste aqui no meu canal. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu tenho uma palavra para o seu coração neste dia. Tenho uma palavra muito forte. Eu gostaria que você já se preparasse o seu coração para ouvir a palavra de Deus neste momento. Eu vou estar deixando aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Os vídeos mais acessados, que tem mais visualizações do meu canal. Você pode também, inclusive, acessá-los aqui abaixo. Tem os vídeos, os links dos vídeos mais assistidos do nosso canal. Eu também peço a você que, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui abaixo também tem o botão inscrever-se. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar recebendo as notificações. Hoje eu tenho uma palavra que vai estar aqui no livro de 2 a Coríntios, no capítulo 13. Glória a Deus e aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso de número 5, que diz assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Aleluias, glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado, muito zelo com as pessoas com as quais ele tinha o relacionamento espiritual. Paulo, ele pregava ensinando as pessoas o caminho que elas deveriam seguir. E ali as pessoas ouviam o ensino de Deus através de Paulo, e as pessoas tinham a opção de escolher obedecer à palavra de Deus ou não obedecer. Mas Paulo, ele se preocupava na questão do ensinamento, porque ele já sabia que o povo de Israel havia sido destruído por lhe faltar conhecimento. Então, o conhecimento faz com que a pessoa aprenda a verdade bíblica e saia do perigo espiritual que o diabo oferece. Os pratos, os banquetes, os convites, as tentações, as alianças com o mundo e etc. E nesta passagem, o apóstolo está dizendo assim: examinai-vos a vós mesmos. Ele está dizendo à igreja de Corinto: olha, examinai-vos a vós mesmos. Ele está dizendo que nós precisamos fazer uma análise própria, fazer uma autoanálise, fazer um exame de si mesmo. O que é isso, pastor? Nós precisamos fazer uma avaliação nós mesmos para saber como nós estamos, para, como se diz, analisar como estamos na vida espiritual, como nós estamos agora diante de Deus, para saber como estamos perante os irmãos, a sociedade, que tipo de testemunho espiritual nós estamos dando, que tipo de mensagem, através do testemunho, nós estamos transmitindo para as pessoas. Que tipo de exemplo nós estamos transmitindo para a sociedade e para os irmãos mais novatos, mais novos do ministério, da congregação? Que tipo de tratamento nós estamos dando, oferecendo às viúvas, os órfãos da igreja? Enfim, como nós estamos?
diante de Deus. É isso que Paulo, ele nos ensina, sendo ele guiado por Deus, para que nós possamos fazer. Só que, infelizmente, aleluia, tem muita gente que não faz isso. Quando Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos, ele está dizendo isso porque tinha pessoas na igreja que estavam examinando as outras. E isso é um tema muito importante. Isso se repete todos os dias. Muitas pessoas deixam de viver a sua vida, deixam de examinar os seus pecados, as suas falhas e fracassos, para examinar a vida de quê? Dos outros. Se você observar, quando a pessoa está doente, com algum tipo de problema, ela vai ao médico, não é verdade? E o médico, ele vai o quê? Examinar, né? Passar o exame para saber que tipo de doença é, para resolver o problema. O médico vai examinar quem? O paciente. Não é o paciente que vai examinar o médico. Preste atenção. Quem está com problema? Quem está com falha na saúde? O paciente. Então, o médico vai examinar o paciente. Não é, na verdade, o paciente que vai examinar o médico. Então, quem está com problemas é quem deve se examinar, buscar uma examinação, digamos assim, buscar uma verificação para saber o que está acontecendo. Então, nós precisamos entender que todos os dias Deus quer que nós façamos um exame de nós mesmos. Porque indicar, apontar os outros é muito fácil. Você sabia que o trabalho de apontar os outros, esse comportamento de apontar os outros, de julgar os outros, de examinar as outras pessoas, não a si mesmo, mas sempre está examinando alguém, indicando alguém, apontando alguém, isso é tarefa de Satanás? Você sabia que isso é coisa do diabo? É bíblico. A Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso tentador e o nosso o quê? Acusador. Então, os acusadores de plantão estão fazendo a obra de Satanás. É por isso que nós somos aqui chamados por Deus, você também é chamado por Deus para examinar a sua própria vida. Você não acha que nós não temos problemas demais para examinarmos? Claro que temos muitos problemas, muitos fracassos, muitas falhas. E isso requer um exame de consciência de cada um de nós. Deixe que cada qual faz o seu autoexame, tá? Muitas vezes não temos tempo de nem nos examinar direito com a correria do dia a dia, tá? Aí como é que você vai examinar as outras pessoas? Se não consegue ter tempo de parar uma hora do dia para pensar no que você está dizendo, no que você está fazendo e no que você está ouvindo. Então é momento de examinar a si mesmo. O apóstolo, ele acrescenta na frase e diz assim, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, se permaneceis na fé, ele está dizendo assim, olha, se examine para saber se vocês ainda estão na fé. Quer dizer, alguns na época de Paulo, nem crentes, nem acreditavam mais na palavra. A pessoa estava desviada dentro da igreja. Não tinha mais fé. Estava morta espiritual. Lembra que o próprio Jesus falou? Não foi nenhum discípulo dele, foi o próprio Jesus. Disse assim, quando eu voltar, eu acharei fé na terra? Ele perguntou, porque muitos não teriam mais fé.
E isso já está acontecendo. Muitos já perderam a fé. Muitos já estão totalmente sem um pingo de fé. Então é preciso avaliar a si mesmo para saber se ainda estão nessa fé. Então, quando a pessoa perde a fé, ela não consegue permanecer na presença de Deus, porque Deus é espírito. As pessoas conseguem ficar na escola, elas conseguem entrar na escola, terminar o ensino médio, depois faz curso técnico, curso profissionalizante, né? Enfim, entra numa faculdade, faz uma pós-graduação, a pessoa faz um mestrado, um doutorado, etc. E consegue, às vezes até ateu, na condição de ateu, de religioso e tal, mas consegue ficar ali sempre estudando e etc. A pessoa entra numa empresa aos 25 anos de idade e trabalha até se aposentar, fica lá trabalhando, tá? Não sai. Por quê? Porque é um trabalho secular. É uma atividade que não exige que você ore, que você busque a Deus. Agora, a igreja é diferente. Quando você entra na congregação, no ministério, você precisa estar sempre se avaliando para saber como está a fé, como está a sua fé. Porque para permanecer na igreja, é preciso estar bem espiritualmente. Tem pessoas que entram numa empresa e trabalham 28, 30 anos, 40 anos, né, a vida inteira na empresa e não consegue sair. É bom, acha bom, etc. Mas na igreja entra hoje e sai daqui a 2 semanas. Se desvia, por quê? Porque é espiritual. Então, para agradar a Deus, tem que ter essa fé, tem que viver no espírito, senão sai da presença de Deus. Olha o que o Cristo falou, Jesus Cristo. Vencerás o mundo pela fé. Pela fé se vence o mundo. Então, quando a pessoa perde a fé, logo sai da congregação, logo sai da igreja, do ministério. E ao sair, não se engane, a pessoa ao sair nem se avalia, como disse Paulo em 2 Coríntios, né? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. A pessoa não se examina para ver se tem fé, sai da congregação e sai murmurando, e sai maldizendo, sai pecando, porque quem maldiz, murmura, está em pecado. Então sai reclamando como se o culpado da sua, digamos, fraqueza espiritual, desânimo espiritual, fosse a casa de oração, fosse a casa de Deus. E não é. A pessoa que perdeu a fé. Porque o que faz o sujeito sair da igreja, sair da presença de Deus, são duas coisas. Você sabia quais são as duas coisas? Anote aí, tá bom? Anote que aqui é um ensinamento muito importante. O que faz a pessoa sair da presença de Deus? Olha só. Primeiro, Satanás. Satanás é o único ser espiritual que produz uma ação diabólica, satânica, opressiva, para a pessoa sair da presença de Deus. Ninguém tem o poder de arrancar a pessoa da casa de Deus. Ninguém tem esse poder. Ninguém, nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Então, quem tira a pessoa da casa de Deus é Satanás, é laço, tá? Segunda coisa, para encerrar esse ponto aqui, quem tira a pessoa da casa de Deus é a falta de fé. É a própria pessoa que não se examinou, é a própria pessoa que não vigiou. E ali a pessoa perdeu a fé, a pessoa fechou o coração para Deus e a pessoa não suportou a palavra, não recebe a palavra, não tem mais fé para permanecer na presença. E acaba o quê? Saindo da presença de Deus. Então, uma coisa ou outra acontece. Ou Satanás retira a pessoa da presença de Deus, tá? Ou a pessoa, por ter perdido a fé, tá? A fé que começou não tem mais. Por alguma razão foi perdendo a fé, aí a fé não foi mais suficiente
para deixar a pessoa na presença. Então a pessoa vai embora. O que Jesus falou também? É necessário que todo aquele que se aproximar dele tenha fé. É necessário que toda pessoa que se aproximar de Jesus acredite que ele existe, ou seja, tenha fé. Então, quando a pessoa perde a fé, ainda que tenha tido a fé, mas quando perde, por não buscar, por não obedecer, a pessoa sai da presença de Deus. Mas Paulo manda que a pessoa aqui se avalie. Quando é para, por exemplo, participar da Santa Ceia, o apóstolo Paulo disse assim: olha, para você participar do corpo e do sangue de Cristo, é preciso fazer uma autoavaliação. O problema, meu irmão, da igreja, o problema das pessoas como um todo, as pessoas que são da fé, são crentes ou não, é que elas estão acostumadas, isso é uma tradição, isso é um mau costume, as pessoas olhar a vida dos outros, tá? A pessoa olhar a vida alheia, aí não se avalia. Aí quando vai dar conta do recado, digamos assim, está destruída de tanto observar a vida dos outros. Mas Paulo diz assim em 2 Coríntios 13:15, ou melhor, 2 Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Tem que saber se você ainda tem fé. E ele continua assim, dizendo: provai-nos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Quer dizer, se você não está reprovado, se você não é uma pessoa que foi reprovado por Deus, então Jesus está em você. Ele fala assim: se não é que já estás reprovados. Se já não é que você já está reprovado. Tipo assim, se você não está longe de Deus, se você está na presença de Deus, se você não está reprovado pelo próprio Deus, Jesus está em você. Então a coisa mais difícil no mundo espiritual não é você passar por uma luta. Por incrível que pareça, a coisa mais difícil no mundo espiritual não é você ter que passar por uma grande luta e todos te abandonarem e você ficar sozinho, sozinha, prostrado, praticamente só, sem ninguém para te dar uma palavra de conforto, de consolo. O ruim mesmo não é você perder dinheiro, perder casa, perder carro. Não é. A coisa mais difícil no âmbito espiritual é você receber a reprovação de Deus. Quando a pessoa perde a fé, perde a vontade de estar na presença de Deus, essa pessoa corre um grande risco de ser reprovado, de ser reprovada, porque daí em diante esta pessoa começa a praticar uma obra que não agrada a Deus. Então, as obras que essa pessoa começa a praticar são obras da carne. Por quê? Porque não está mais agindo no espírito. Por quê? Porque perdeu a fé. Quem não tem fé não age no espírito, porque o próprio Espírito Santo está verificando o coração da pessoa e não encontra mais o dom da fé. Como é que uma pessoa vai agir no espírito se não tem fé? É lógico, é bíblico também. Então, quando a pessoa perde a fé, é muito perigoso, porque começa a agir exatamente fazendo a vontade da carne. E aí chega um certo momento, depois que Deus vai dando a oportunidade para se reabilitar, para se recuperar pela misericórdia que Ele tem,
E aí chega um certo tempo que se a pessoa não buscar, tá? Se reabilitar com Jesus, voltar às primeiras obras, a pessoa é reprovada por Deus. E aí é como foi dito aqui no começo: ninguém deseje ser reprovado por Deus. Você sabe o que é ser reprovado por Deus? Você sabe o que é ser rejeitado por Deus? E um dos sinais de uma pessoa que é reprovada por Deus, um dos sinais, uma das características de uma pessoa que recebeu a reprovação de Deus, sabe qual é o sinal? Um dos sinais é a pessoa ficar perturbada. A pessoa se perturba. Lembra de Saul? Saul não obedeceu à voz de Deus. Por quê? Porque as pessoas escutam a voz de Deus, mas obedecem se quiserem obedecer. Não é obrigadas. Não são obrigadas a obedecerem. Se fosse assim, irmão, Deus não seria Deus. Porque Deus não obriga ninguém. Deus propõe. As pessoas creem ou não. Então, veja bem, Saul escutou, mas não quis mais obedecer a Deus. E aí, Deus rejeitou. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Então, o que Saul fazia como sacrifício? Eu vou fazer um esforço grande agora para ver se Deus me escuta. Quer dizer, não valia mais nada. O próprio Deus falou assim através do profeta Samuel, dizendo assim: diga para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer a Deus do que sacrificar, meu irmão. Então, esta palavra de hoje, esta pregação, com mais de 20 minutos de duração, é uma pregação, é um culto. É para você se avaliar a partir de hoje. Se avalie mesmo você. Busque fazer uma autoanálise da sua própria vida para saber como você está na sua vida espiritual. Como você está na igreja onde você congrega. Faça uma análise. Deixe que os outros analisam as suas próprias vidas. E Deus julga a todos. Porque se você for se envolver em analisar as outras pessoas, você esquece de você mesmo. E aí? Como você vai ficar? Então, todos os dias, quando você for orar, peça para Deus perdoar os seus pecados e que você sempre se imagine, e que você sempre se veja pensando no que você fez ou deixou de fazer, para pedir a Deus misericórdia. Que você venha receber esta palavra de hoje em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E se você não se inscreveu no canal, repito, se inscreva, pessoal. Aqui abaixo tem um botão vermelho, inscrever-se. Tem o botão assinar as notificações. Então assine as notificações para ficar recebendo outras mensagens aqui no canal. Deus abençoe a sua vida e te proteja. Em nome de Jesus.